começar, Adriana Gomes Rego, a secretária adjunta da Receita Federal do Brasil. Uma salva de palmas. Annalisa Almeida, do PGFN. Annalisa Almeida. Eduardo Lang, BTG. Lisiana Angelotti Meira, presidente da segunda secção do CARF. E, por fim, o presidente do CAD, Nuno Vilas Lobos. Boa tarde. É uma grande satisfação participar desse importante evento, que já virou uma tradição aqui em Lisboa, né? Trazendo questões importantes do direito tributário brasileiro e do direito tributário português, trazendo essa aproximação, né? E trazendo as possibilidades de aprimoramento dos sistemas nessas importantes trocas acadêmicas e profissionais. É uma satisfação estar aqui de novo e uma satisfação estar aqui presidindo essa mesa que está tratando, né, de temas tão importantes, né? Vamos conversar aqui nessa oportunidade de pessoas que conhecem e vivem os assuntos, né? Vamos conversar sobre a transação tributária, né? Vamos conversar sobre arbitragem, sobre securitização e como esses instrumentos estão sendo utilizados, né, no direito tributário português e também estão sendo ou podem ser utilizados no sistema tributário brasileiro para aprimorar, para trazer mais justiça, para trazer mais resultado e para trazer mais agilidade em todo esse processo, porque a solução perfeita não é só em termos de conteúdo, mas também em termos de tempo, né? Nós precisamos aprimorar a resposta às dúvidas e aos conflitos tributários, e aí é uma questão especialmente do Brasil, e que nós também, né, precisamos pensar como isso funciona em Portugal e verificar se há possibilidade de trazer questões importantes e soluções para o Brasil. Então, eu inicio esse painel que traz aqui temas importantes e desafiadores, e inicio aqui com a apresentação da doutora Adriana Gomes do Rego, da Receita Federal, né, com grande experiência, já foi presidente do meu órgão, do CARF, e conhece todos os nossos desafios, possibilidades, e tem envidado esforços, né, possíveis e mais que possíveis para ajudar nesse processo e aprimorar o nosso sistema. Doutora Adriana, uma satisfação estar em sua companhia, e lhe passo a palavra. Obrigada, Lisiane. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de iniciar agradecendo à FIB pelo convite, parabenizar pela realização desse evento e dizer que é uma satisfação estar aqui para representar a Receita Federal e falar de um tema que é tão consentâneo com tudo que nós estamos fazendo na Receita Federal. Me pediram para falar um pouco da eficiência arrecadatória e conciliatória ao mesmo tempo. Tá? E tem muito a ver com o que a Receita Federal vem fazendo. Porque, assim, em que pese a Receita tem estado muito em evidência com atividades de enforcement, como foi a Operação Carbono Oculto e seus desdobramentos, o fato é que nós temos envidado muitos esforços mesmo, na parte de conformidade tributária, na parte de conciliação, na parte que traz uma arrecadação espontânea. O que é que a gente pode fazer para ter um cumprimento da obrigação tributária de forma a evitarmos litígio? Porque nós temos um diagnóstico de que daquilo que é mantido no CARF, no contencioso administrativo, a favor da União, apenas menos de 4% no Brasil ingressam aos cofres públicos. Então, nós temos que pensar em medidas que aumentem a conformidade e medidas que reduzam litígios. E como essa apresentação é de amanhã, eu mandei para amanhã. Hoje não tem uma apresentação, não. Tá?
É porque eu mandei hoje, desculpa, gente, eu mandei hoje, mas é para amanhã. Então, eu aqui que gostaria de falar um pouco do que a gente vem fazendo, em que pese a Receita Federal do Brasil, ela é responsável por 95% da arrecadação. Isso equivale a 2,25 trilhões, né, do que é arrecadado. Nós temos contribuído, então, com um montante muito grande para a arrecadação, mas nós temos um estoque de créditos tributários na administração ou discussão judicial que está em torno de 434 bilhões de euros, 2,7 trilhões de reais. Então, medidas como o que a gente vem fazendo com a reforma tributária sobre o consumo, ela simplifica o sistema tributário, mas outras medidas estão sendo adotadas, e a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre isso. Vai desde a fiscalização orientadora, tá? Nós temos feito agora manuais para que o contribuinte saiba, a partir do plano anual de fiscalização, como é que a Receita trabalha determinada hipótese, determinado comportamento. Para quê? Para orientar o contribuinte. Nós disponibilizamos, inclusive, vídeos sobre isso. Nós temos ações de cobrança amigável, nós enviamos cartas, fazemos cruzamentos de informação, detectamos inconsistências, mandamos cartas para os contribuintes promoverem a autorregularização. Isso está dando um bom resultado, mais ou menos 50% das cartas que a gente encaminha resultam em autorregularização, o contribuinte regulariza. E temos a famosa malha, que é o contribuinte que cai, para quem não é do Brasil, a malha é a declaração que cai no cruzamento de informações da pessoa física, e nós disponibilizamos, desde 2008, nós começamos a disponibilizar todas as inconsistências que nós detectamos para que os contribuintes promovam a autorregularização. Essa autorregularização hoje está em 75%. Então, ela está bem elevada, cada vez mais, e nós conseguimos agora, recentemente, disponibilizar pelo GovBR, quer dizer, um sistema seguro de identificação do contribuinte, as informações que nós detectamos, que nós temos, a partir da declaração do imposto de renda pré-preenchida. Essa declaração do imposto de renda pré-preenchida, em 2025, ela foi da ordem de 21,7 milhões de contribuintes utilizaram a pré-preenchida. Nessa declaração, nós informamos, inclusive, contas bancárias no exterior, que nós temos obtemos por meio de convênios de acordos de troca de informações de criptoativos. Então, tudo isso visa estimular o cumprimento voluntário, como também vai haver na apuração assistida da CBS. Então, o contribuinte vai saber, a partir dos documentos fiscais, todas as informações que a Receita tem, como a Receita vai apurar a CBS, nosso IVA. E, a partir daí, os estados vão fazer o mesmo com o IBS. E, a partir daí, ele vai ratificar ou alterar. Mas isso converge para um movimento de regularização, de conformidade tributária. Além de... Você vai me controlando o tempo, porque eu não sei quanto é meu tempo, não. Sabe quanto é? Não tenho time aqui, não comecei a contar. A Receita tem também sistemas de conformidade, programas de conformidade que identificam e classificam os contribuintes. No nosso caso, nós chamamos de Receita Sintonia. Esse programa de conformidade classifica, de acordo com 26 indicadores, como é que está a conformidade do contribuinte a partir de 4 dimensões: cadastro, pagamentos no prazo,
declarações assertivas, declarações e escriturações, e a consistência disso, que a consistência tem peso 2. E, a partir daí, nós classificamos o contribuinte em A+, A, B, C e D. Quem tem classificação A+, ele tem essa informação disponibilizada e aberta ao público. Os que não são A+, só o próprio contribuinte que enxerga, e ele enxerga, inclusive, as inconsistências, ou seja, ele consegue verificar o que é que ele pode fazer para ser A+. Ficamos muito satisfeitos porque verificamos que muitos contribuintes até publicam o selo de sintonia nos seus sites e informam, olha, eu sou A+. Isso é muito bom para a concorrência, isso é muito bom para a Receita Federal também, porque demonstra como as pessoas estão tentando ser conformes. E aí conseguimos também, com isso, dar mais importância para a conformidade tributária de um modo geral. No Código de Defesa do Contribuinte, que vem sendo votado, tem algumas medidas que vão ainda favorecer mais, porque o A+, hoje, ele tem prioridades nos atendimentos e nos processos da Receita Federal. Mas ele vai ter mais possibilidades, que seria até em processos de contratação com o governo, processos licitatórios, e um bônus também de dedução de pagamento, se ele pagar à vista algumas contribuições. Então, além desse programa, temos também o programa Confia, que é um programa de conformidade cooperativa. O programa Confia, muito baseado no modelo espanhol de Cooperative Compliance. É um programa mais voltado a grandes empresas, empresas que têm uma governança tributária num nível mais elevado. Mas essas pessoas que estão no selo Confia, elas conseguem um canal direto com a Receita Federal, também com conformidade tributária maior. Temos o programa de OEA, Operador Econômico Autorizado, também voltado a dar mais celeridade nos despachos de importação e nos julgamentos de processo. No caso, estamos com 683 contribuintes certificados. E as medidas de redução de litígio e segurança jurídica, temos a Receita do Consenso, que é um programa voltado com técnicas de consensualidade, tanto para contribuintes que já estão com alguma dúvida com a Receita Federal e querem um posicionamento da Receita sobre determinada interpretação de um negócio jurídico, como se eles já estão com um procedimento de fiscalização em aberto, mas eles querem chegar num consenso e não ter litígio. A partir daí, se houver o consenso feito por um centro separado da fiscalização, não é a mesma equipe que vai fiscalizar, nós produzimos um entendimento, esse entendimento ele é materializado no ato declaratório executivo e vira vinculação entre as partes. Temos o Receita Soluciona, que é um programa também visando o diálogo, porque a Receita Federal ela produz soluções de consulta, mas a solução de consulta hoje está durando 230 dias. E o Receita Soluciona é um modo mais fácil que o contribuinte tem, algumas entidades têm. Foi uma forma que nós encontramos de dialogar com entidades e confederações. Então, nós produzimos reuniões, e a última foi em relação à reforma tributária, inclusive. A reforma tributária, nós abrimos para a sociedade discutir, sugerir, trazer suas dúvidas para poder regulamentar a Lei Complementar 214. Recebemos quase 2.000 formulários com sugestões. E aí entendemos que precisaríamos conversar com o setor, conversar com quem nos mandou essas sugestões. Fizemos, então, um fórum de diálogo e foi muito produtivo para essa regulamentação. Foram 296 participantes externos durante uma semana e nos serviu também para trazer o diálogo e aproximar a Receita Federal da sociedade.
E, por fim, não sei como é que está meu tempo, mas em relação à transação, a transação na Receita Federal ela é voltada ao nosso contencioso, mas também é uma forma de reduzir litígios tributários. Existem os editais de transação com a PGFN, editais para contribuintes, pessoas físicas e microempresas, que é o edital de pequeno valor. Temos a transação de grandes teses, que agora está virando o programa de transação, o PTI, né, integral, que é mais voltado também a teses com alto impacto econômico para a Fazenda Nacional, de um modo geral. Temos ainda as transações individuais, que são voltadas a contribuintes, normalmente com dificuldade de adimplemento. A última que saiu essa semana foi a transação do crédito subjúdice. Então, são processos que estão no contencioso, no nosso caso, no contencioso judicial, mas estão, no caso, processos ainda na Receita. O potencial, nós identificamos 1.670 processos na Receita Federal, discutindo um crédito da ordem de 409 bilhões de reais, que dá 75 bilhões de euros. Só para vocês saberem o impacto que vai dar se todos aderirem à transação, o que é bom para a União, porque são situações em que a gente vai avaliar, né, de acordo com os critérios de recuperação, também a possibilidade de fazer a transação. Não vou falar da arbitragem, acho que a Annelise vai falar da arbitragem no Brasil, deve comentar a lei da arbitragem, então vou parar por aqui. Muito obrigada a todos e fico à disposição. Muito obrigada, doutora Adriana. É uma satisfação ouvi-la, né? E muito importante termos essas informações sobre os desafios no Brasil, né? Sobre os números. A nossa arrecadação e o nosso contencioso tributário têm dimensões realmente grandes, né? Eu acompanho muito também dentro do CARF, né? No CARF, os processos que estão, né, aguardando o julgamento estão em torno de 1 trilhão, né, ou, aproximadamente 1 trilhão de reais, 10% do PIB que está lá, e nós ouvimos aqui da doutora Adriana que a questão, né, é bem maior do que isso. Então, realmente, nós precisamos ter mecanismos para ter uma solução justa, ter uma solução adequada dessas questões, mas também ter mais agilidade, né? Então, eu acho que é um pouco isso que nós estamos conversando aqui. E agora eu passo a palavra ao doutor Nuno Villa-Lobos, né, que é aqui do Centro Administrativo, do Centro de Arbitragem Administrativo aqui de Lisboa, que, por sinal, no fórum do ano passado, doutor, a professora Daci e eu tivemos oportunidade de visitá-los, né, e conhecer um pouco como funciona a experiência e os importantes resultados que estão sendo alcançados aqui em Portugal em termos de arbitragem em matéria tributária. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, de olhar os números, de verificar e compreender a amplitude e a profundidade do trabalho desenvolvido na arbitragem portuguesa. E é uma satisfação estar com o senhor aqui e poder ouvir um pouco, né, desse importante trabalho, dessa importante experiência. Muito obrigada, doutor Nuno, e a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite. Tenho imenso gosto em aqui estar hoje. O CAD já tem sido várias vezes convidado para eventos luso-brasileiros, eventos, portanto, entre irmãos, alguns aqui em Portugal, outros no Brasil, como haverá agora um, creio que no dia 22 em São Paulo, onde estarei. E eu diria o seguinte: os sistemas fiscais
dividem-se, em termos simplistas, em dois tipos. E o critério aqui de classificação é o equilíbrio entre dois princípios. Ambos estão presentes nos vários temas deste painel. É o princípio da arrecadação da receita tributária pelo fisco e o princípio das garantias dos contribuintes. E o instrumento jurídico de onde resulta esta relação é o solve et repete, que ou se aplica ou não se aplica. No Brasil foi declarado inconstitucional, creio que no início dos anos 80, inclusivamente arredado dos próprios manuais de direito tributário. Creio que tinha sido implantado na altura de Getúlio Vargas. Em Portugal ainda tem uma aplicação hoje mitigada. E o que é que quer dizer este princípio? É que em Portugal, ao contrário do Brasil, o tributo, havendo uma presunção de legalidade do tributo, lançado pela autoridade tributária, primeiro paga-se e só depois é que se reclama. Ou seja, em Portugal, o valor do imposto já está do lado do Estado. Já está do lado do Estado. O que faz com que, na prática, as consequências para o erário público do atraso da justiça existem, mas não só nessa vertente, porque há um pagamento de 4% de juro anual e que se o processo demorar muitos anos aqui em tribunal, o Estado, o erário público, imaginemos que, segundo os últimos relatórios, haverá um valor bastante considerável em milhões de euros pendentes nos tribunais tributários. Se o Estado vier a perder uma parte significativa desse montante, terá de pagar, devolver ao contribuinte o imposto que foi arrecadado, acrescido de 4% de juro ao ano, o que significa, dando aqui um exemplo prático, podemos estar a falar de 48% de juro num processo que decorra ao fim de 10 anos, entre as várias instâncias. Ora, o Brasil tem uma situação diferente, porque só após haver uma decisão final de um tribunal transitado em julgado é que o Estado poderá cobrar efetivamente o montante. O que torna cada processo administrativo e judicial num tirocínio, numa história interminável, com consequências para todo o sistema, o que faz com que tenha ideia que, de acordo com dados mais ou menos recentes, não só ao nível de todos os Estados, ao nível de toda a União, estamos a falar de cerca de 5 trilhões de reais, que é um montante, estamos a falar de uma escala diferente de Portugal, e temos que ter em mente, quando pensamos num sistema de arbitragem tributária no Brasil, estas diferenças de regime. Ou seja, estas diferenças de regime desaconselham transplantes. Porque o órgão receptor é diferente do órgão emissor. E nessa medida, faz sentido estudar o regime português, que tem sido exitoso, muito bem sucedido. Estamos a falar de cerca de 11 mil processos arbitrais, com todas as decisões publicitadas, todas podem ser lidas, bastante credível, que assenta num conjunto de princípios, arbitragem institucionalizada apenas, não há arbitragem ad hoc, nem sequer a funcionar em qualquer outra entidade para além do CAAD. Um sistema de custas judiciais alinhado com os tribunais públicos do Estado. Um sistema de impedimentos e de garantias de independência e imparcialidade bastante musculado. E isso tem sido bastante importante para o êxito
do sistema. Mas é fundamental também entender qual é que é o objetivo, a tipologia, o objeto de matérias que são equacionados no Brasil, porque eu creio que havia vários projetos que estiveram em discussão. Creio que neste momento aquele que está mais próximo de ver a luz ao fim do túnel legislativo, político-legislativo, é o do senador Anestesia. Estou a dizer bem? Mais ou menos. E creio que aí já estamos falando de arbitragem do ato de lançamento do tributo, que é esse o nosso sistema. Aqui falamos liquidação. E nós aqui ultrapassamos a questão que é, a meu ver, uma falsa questão, que paralisou provavelmente o desenvolvimento da arbitragem em vários países, que é a questão da indisponibilidade do crédito tributário, que é um sofisma. E é um sofisma, e eu vou dar um exemplo muito simples. Nós temos aqui uma ilustre representante do CARF, que é uma entidade não jurisdicional de resolução de litígios, porque está na pirâmide do poder administrativo. Ora, a arbitragem é um plus em relação ao CARF, porque é uma entidade jurisdicional de resolução de litígios. Funcionalmente, aplica o direito aos factos. Há uma subsunção. A atividade é exatamente igual à de um tribunal. Porque é um tribunal. Os tribunais arbitrais são tribunais. São órgãos jurisdicionais. Pelo que... E depois ainda há outra questão. Hoje em dia há poderes administrativos que, por exemplo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pode decidir recorrer ou não recorrer de uma determinada questão. Ora, isso é o quê? Isso é um ato de disposição. Também pode ser feito o rating da dívida. É o quê? É um ato de disposição. Por isso, a arbitragem, nessa medida, não põe em causa a indisponibilidade do crédito tributário. Porque quando é que o crédito tributário é efetivamente indisponível? Só é indisponível quando há uma decisão final de um tribunal que transitou em julgado. Esse é o momento a partir do qual o crédito já não é disponível. Até então é disponível. Se a Fazenda receber uma decisão que lhe é desfavorável, a Fazenda pode decidir entre recorrer ou não recorrer. O que é um ato de disposição. Por conseguinte, eu acho que no Brasil também já se ultrapassou essa fase do debate, do sofisma da indisponibilidade do crédito tributário, o que é um progresso significativo. E agora estamos noutra fase, que é definir, em primeiro lugar, se querem ou não querem pensar em sistemas alternativos de resolução de litígios, pelos bons motivos. Por achar que eles oferecem uma resposta especializada em que se reduz as entropias de funcionamento do sistema e uma resposta particularmente rápida. Sendo que a vantagem não é a celeridade só pela celeridade, a vantagem é a celeridade como consequência da especialização. Se alguém pedir uma consulta de direito fiscal internacional, vamos imaginar aqui, ao Sr. Henrique Nogueira Nunes, o tempo de preparação, estando nós a falar de um especialista em direito fiscal, o tempo de preparação para uma resposta será infinitamente mais reduzido do que se pedirmos a mesma questão a um especialista em direito societário ou a um especialista em direito biomédico. É a vantagem da especialização que impacta favoravelmente no tempo de resolução do litígio, o que faz com que nós tenhamos na arbitragem um tempo médio de resolução aproximado de 4 meses e 15 dias, o
que é mais extraordinário, porque é um tempo médio de decisão que se tem mantido estável e indiferente aos anos em que temos um volume processual muito expressivo, como tem acontecido nos últimos anos, em comparação com os primeiros anos de arranque do sistema, em que tínhamos menos processos. Ou seja, tem havido uma grande capacidade de resistência aos acréscimos de volume processual. E dando-vos aqui um exemplo, tomando por referência o último ano, entraram no CAAD, na área tributária, cerca de 1.400 processos, o que compara com os tribunais tributários de primeira instância do Estado, em relação às matérias da mesma competência, impugnações fiscais, de 2.800. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 2 contribuintes decidiram recorrer à arbitragem tributária. O que é, sem dúvida, uma prova de confiança no sistema, e um sistema, e voltando aqui ao início, que, no caso português, oferece vantagens significativas, quer para os contribuintes singulares e para as empresas, que tem uma previsão do tempo que demora a resolução do litígio, é muito significativo para a questão das provisões. Não têm que ter dinheiro parado. Podem estar a investir, pode estar na economia, pode estar no funcionamento da empresa. E também uma grande vantagem para a arrecadação do Estado, que tem ainda a possibilidade de, se tiver uma decisão desfavorável, ao fim de 4, 5, 6 meses, corrigir em tempo real a sua atividade de lançamento. Ou seja, para o Estado pode perder neste ano, mas pode vir a recuperar alterando a sua forma de atuação no ano seguinte. Porque há esta possibilidade de, em tempo real, adequar a sua atuação. E depois ainda há outro mecanismo, que é a vantagem indireta para os próprios tribunais do Estado, porque se permite firmar jurisprudência com muito maior celeridade. Quando há decisões arbitrais contraditórias, é possível recorrer, aceder ao Supremo Tribunal Administrativo. Nós temos uma jurisdição especializada em que a última palavra é do Supremo Tribunal Administrativo, que faz um acórdão, abre um acórdão de uniformização de jurisprudência, do qual irradiam efeitos para o comportamento futuro da autoridade tributária, para o ajustamento do comportamento fiscal dos contribuintes e também para o funcionamento de toda a ordem de tribunais, sejam eles arbitrais ou não arbitrais. Não sei se esgotei o meu tempo, e nós na arbitragem somos muito sensíveis ao decurso dos prazos, por isso não vou querer exceder-me, mas se quiserem lançar depois alguma questão, sabem onde me encontrar na próxima hora, e depois fora daqui também estarei sempre contactável por qualquer um de vós. Muito obrigada, doutor Nuno. Realmente são aspectos importantes, né, que fazem refletir sobre o nosso sistema de arbitragem tributária, né, que está em processo de criação, né, ou de aprovação. E são aspectos importantes, né, a questão de se ter uma resposta ágil, né, e o prazo realmente, doutor Nuno, é importante. A questão também desse processo se combinar com um melhor funcionamento dos sistemas que já temos, né, tanto contencioso administrativo quanto judicial, e a questão de ser uma resposta muito técnica, né? Então, traz a confiança e faz com que, efetivamente, essa possibilidade da arbitragem seja buscada. Então, muito obrigada. São questões para refletirmos. E eu passo, então, a palavra ao doutor Henrique Nunes, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite. É sempre um enorme gosto estar aqui nas iniciativas do FIB, qual sou membro fundador e já sigo há muitos anos. Bom, depois da excelente apresentação do Dr. Villa-Lobos, é difícil falar. Eu sou árbitro desde 2013, praticamente desde o início do regime da arbitragem em Portugal. Sou, obviamente, também advogado.
Portanto, tenho um bocadinho a experiência dos dois lados. Já arbitrei e também já atuei como advogado na defesa dos interesses de clientes. Aquilo que, no fundo, vos posso transmitir é um pouco aquilo que tem vindo a ser a minha experiência desde o início na arbitragem em Portugal, que é uma história de sucesso, é uma história de enorme sucesso, é preciso dizê-lo. Nós, de facto, temos em Portugal uma certa litigiosidade fiscal, portanto, existe muito litígio fiscal entre os particulares e a administração fiscal. Existem mecanismos de tentativa de resolução a nível administrativo desses litígios antes que os mesmos alcancem os tribunais, mas na maior parte das vezes não têm grande sucesso, o que significa que os contribuintes acabam por ter de escalar essa situação para os tribunais. Isso gerou uma enorme pendência nos tribunais estaduais. Os dados de 2023, nós tínhamos cerca de 15 mil milhões de euros parados nos tribunais judiciais, portanto, de valores que estão a ser discutidos, que, como muito bem disse o Dr. Villa-Lobos, já foram pagos ou já foram garantidos. Nós temos um sistema de pagamento ou de prestação de garantia até que o litígio se torne final. E, portanto, tudo isso gerou uma enorme pressão na economia, obviamente, o dinheiro está parado, as empresas ressentem-se disso, e, portanto, isto tudo está na gênese da arbitragem tributária, em 2012, creio, 11, peço desculpa, que efetivamente tem vindo efetivamente a ser uma história de sucesso. Porquê? Ela permite, desde logo, a especialização, enquanto que nos tribunais judiciais nós temos magistrados, juízes, licenciados em Direito. Na arbitragem nós temos advogados especializados em Direito Fiscal, temos juízes ou magistrados, temos revisores de contas, temos contadores, temos, portanto, uma panóplia de profissionais que trabalham nesta área nas mais diversas vertentes e que permitem, portanto, uma composição do litígio vista com muita experiência e consoante as matérias que estão em discussão. Por exemplo, está em causa uma matéria de preços de transferência. É uma matéria muito sensível. A presença de um revisor de contas, de um economista, é muito importante. E, portanto, essa experiência é aquilo que a arbitragem tributária aporta e que é geradora de valor acrescentado, porque permite que o litígio possa ser decidido de acordo com vários ângulos. Por um lado, a questão da celeridade, obviamente é muito importante. Um tempo médio de resolução de 4 meses e 15 dias é extraordinário se nós compararmos com os tribunais judiciais, onde um tempo médio de resolução de uma primeira instância, consoante as áreas do país, mas se estivermos a falar de Lisboa ou do Porto, estamos tranquilamente a falar de 4, 5 anos para uma primeira decisão. Apesar de todo o esforço que os tribunais judiciais fazem e que os juízes fazem, é preciso dizê-lo, há uma enorme escassez de meios e, portanto, é difícil, tem vindo a recuperar nos últimos anos, mas é difícil, obviamente, corresponder a esta celeridade. Isso acaba, portanto, de ser um fator acrescido de confiança para as empresas e para os particulares. As decisões são tendencialmente finais na arbitragem, elas podem ser objeto de recurso, mas em casos limitados. Portanto, quem vai para a arbitragem é para, na maior parte das vezes, ter o seu litígio decidido nessa arbitragem, e isso acaba também por trazer um elemento de segurança e no sentido em que os contribuintes sabem que vão conseguir ter o seu litígio resolvido. A questão da especialização que já falei e, portanto, a questão da independência e da imparcialidade, apesar de existir um conjunto variado de profissionais, as regras deontológicas são muito apertadas. Portanto, por exemplo, quem advoga, se qualquer colega da mesma sociedade de advogados tiver uma ação no centro de arbitragem, esse árbitro fica automaticamente impedido. Há um dever de revelação. Portanto, existem mecanismos muito apertados para assegurar precisamente a imparcialidade e a independência dos árbitros que vão julgar esse litígio e em relação ao contribuinte e ao Estado. E, de facto, funciona.
é credível e é precisamente por isso que tem vindo a ser uma história de sucesso, que tem vindo a afirmar-se. Neste preciso momento, ela está limitada a litígios de 10 milhões, não é? 10 milhões de euros, mas discute-se. Nós, neste preciso momento, em Portugal, estamos a discutir a reforma do contencioso tributário, nas suas diversas vertentes, na fase administrativa, na fase judicial, e uma das coisas que agora se está a discutir é precisamente alargar o âmbito da arbitragem, permitir também que ela passe... Existem matérias que não podem ser decididas na arbitragem, por exemplo, a matéria das execuções fiscais não pode ser decidida na arbitragem, a matéria das reclamações dos atos dos chefes dos processos de execução também não podem ser objeto de arbitragem. Existem matérias que são excluídas, que estão vedadas à arbitragem, mas isto está a ser discutido, precisamente devido ao sucesso e à credibilidade que a arbitragem granjeou e conseguiu, está a ser discutido presentemente a possibilidade de haver um aumento, um alargamento do âmbito da arbitragem, não com o fito de esvaziar o papel dos tribunais judiciais, não é nada disso, mas de dar aos contribuintes uma alternativa para verem os seus litígios resolvidos. Porque isso é importante para a economia portuguesa, uma economia pequena, e como eu vos dizia há pouco, dados de 2023, nós tínhamos 15 mil milhões de euros parados nos tribunais administrativos e fiscais. Bem sei que para o Brasil isso é um valor baixo, estamos a falar de uma proporção muito diferente, mas para nós é muito significativo esse valor, a que acrescem os tais 4% de juros indenizatórios ao ano. Portanto, isto é valor que sai do Orçamento de Estado, que sai de todos nós, dos impostos que todos nós pagamos. Portanto, quanto mais rapidamente nós tivermos uma decisão, melhor será para todos. E é precisamente esse o caminho que a arbitragem tem vindo a fazer com grande sucesso. É uma história de sucesso. Nós não temos praticamente, penso que na Europa toda não existe nada parecido com isto. Existem nos Estados Unidos, como sabem, painéis de composição e de preços de transferência e de resolução de preços de transferência. Não existe propriamente um mecanismo de arbitragem ou de resolução alternativa de litígios como nós temos em Portugal. Portanto, é uma experiência pioneira que tem vindo a ser de facto um grande sucesso e que nós achamos, ou eu penso pessoalmente, dependendo dos sistemas, dependendo de cada país e da sua realidade, mas que pode eventualmente existir também noutros países. Os créditos tributários são de facto indisponíveis, nós temos isso firmado na nossa Lei Geral Tributária, mas, como dizia o Dr. Nuno muito bem, isso hoje em dia tem que ser cotejado e tem que ser interpretado, tem que haver uma interpretação um bocadinho atualista, não é? Porque as coisas evoluem. E de facto, eu, por exemplo, posso-vos dizer que na semana passada estive em Madrid, uma conferência também, e uma das coisas, eu já sabia por acaso, mas uma das coisas que achei curioso é que, por exemplo, em Espanha, no âmbito das inspeções fiscais, existem muitas negociações de tributos. É uma coisa que não está na lei, mas que existe na prática. Portanto, quer dizer, cada vez mais há uma tendência para não só olhar para estas coisas de uma forma dogmática, mas de uma forma evolutiva. Nós aqui não fazemos isso, mas a arbitragem permite uma rapidez e uma segurança para todos, inclusive para a própria autoridade tributária portuguesa, que tem vindo também a evoluir com as suas posições, a alterá-las, a modificá-las. Ela própria torna-se mais exigente, porque é obrigada a isso, e portanto isto acaba também, do ponto de vista da qualidade do sistema, da qualidade das decisões, da substância das decisões, acaba por ser algo muito bom para todos os intervenientes no setor. E portanto, basicamente era isso que eu vos queria dizer. Não sei se quer-me fazer depois, se calhar na parte das perguntas, debataríamos e seria mais interessante. Mas já ficaria por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, doutor Henrique, por trazer mais elementos dessa experiência para refletirmos sobre aspectos importantes da arbitragem. E agora nós vamos, digamos, ampliar um pouquinho as questões, né? Continuar conversando sobre a questão da arbitragem, introduzir também a discussão sobre a transação no Brasil. E aí a doutora Annelise vai nos trazer dados importantes, porque a transação não é uma perspectiva, né? Não é um projeto de lei, é algo que está
em funcionamento já há alguns anos e com resultados bastante importantes. E vamos conversar um pouco também sobre formas inovadoras, né? E aí pensando também em tecnologia, na securitização tributária, para termos a resposta às demandas e também os recursos para o Estado, né? Porque, e aí, na perspectiva do Brasil, nós temos muitas lides, né? Muitos processos, valores expressivos, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Né? No âmbito judicial, segundo o CNJ, cerca de 35% dos processos são tributários. Quando passamos para arrecadação, para execução, aliás, esse número é bem maior, e beira aí os 65%. Então, com isso, nós verificamos que esses litígios e essa demora na solução das lides é algo que tem vários impactos, né? Impacta aqueles envolvidos, impacta investimento, impacta o Estado ter acesso aos recursos, e impacta também, e aí olhando para o judiciário, a possibilidade do judiciário tratar de outros assuntos, de outros direitos, né? Direitos fundamentais, porque a questão tributária realmente ela ganha um contorno muito grande, toma muito tempo e espaço. Então, estamos conversando sobre formas de aprimorar esse sistema, ter respostas mais rápidas, e ainda com o desafio, né, da reforma tributária, que traz uma lei nova com litígios novos. Mas, nesse sentido, eu passo a palavra ao doutor Eduardo Lang, também para ouvir, né, com muita curiosidade, suas considerações, por favor. Obrigado. Primeiro, boa tarde. Meu agradecimento à FIB pelo convite. Com bastante satisfação que eu venho aqui hoje apresentar para vocês um projeto que nós, lá no BTG Pactual, temos colocado em prática, um projeto inovador. Para quem não conhece, o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina, e nós temos, desde o ano passado, trabalhado no desenvolvimento de uma tecnologia, de um produto financeiro, de uma parceria público-privada bastante promissora, que permite que, em linhas gerais, o Estado consiga antecipar o recebimento do seu crédito tributário inadimplido e, posteriormente, contar com o apoio da iniciativa privada no seu risco, na melhoria do processo de cobrança e arrecadação de créditos. O contexto do Brasil hoje já foi bem abordado pelos meus colegas de mesa. Nós temos cerca de 5 trilhões de reais de créditos públicos inadimplidos sob cobrança, em cerca de 30 milhões de execuções fiscais em tramitação, entulhando o Poder Judiciário e com uma taxa média de sucesso muito baixa, em torno de 1,5% sob estoque. Neste cenário, o Congresso Nacional, em 2024, aprovou a Lei Complementar 208, que permite, então, a cessão onerosa dos direitos creditórios públicos para um fundo de investimento, para uma pessoa jurídica de direito privado, uma securitizadora, ou então permite a constituição de uma sociedade de propósito específico, controlada pelo Estado, para realizar esta operação, que, de maneira simplificada, significa antecipar esse crédito inadimplido por meio da emissão de títulos de valores imobiliários. Os investidores compram esses títulos, eles apostam na recuperação desses créditos tributários inadimplidos e esse dinheiro é antecipado para o Estado e, posteriormente, a cobrança vai acontecer conforme eu explanaria aqui na sequência. Essa ideia ela não é nova, e ela já foi tentada no Brasil antes, já foi tentada e é realizada com sucesso em diversos países do mundo, mas lá no Brasil ela sofria algumas críticas. A primeira delas diz respeito ao próprio âmago da operação. Será que o direito creditório, será que o crédito público é alienável? Será que o Estado pode vender o seu direito creditório, ou a gente está falando de patrimônio público indisponível? Essa era a primeira crítica. A segunda crítica: será que essa operação de antecipação do direito creditório não é, na verdade, uma operação de crédito disfarçada e deveria, por isso, contar
né, com todos os requisitos de uma operação de crédito, limite de endividamento, autorização eventualmente do Senado Federal, a própria incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo isso era questionado. Havia também uma crítica no tocante a uma possível antecipação de receitas públicas, que também seria vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Havia ainda também uma abordagem crítica que dizia respeito a uma eventual renúncia de receitas, porque, obviamente, a antecipação dessa arrecadação envolve um deságio, envolve um custo financeiro, envolve o pagamento de uma taxa de juros. E, por fim, a última crítica era sobre a compatibilidade com o regime constitucional das procuradorias, né, artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Se cabe à Procuradoria da Fazenda, né, cuja Procuradora-Geral aqui nos faz e nos abrilhanta com a sua presença, né, e vai falar sobre o assunto, se é competência exclusiva da Procuradoria-Geral da Fazenda no âmbito da União e das Procuradorias dos Estados no âmbito estadual, se a gente poderia, então, fazer a cessão desse direito creditório. O legislador, por meio do PLP 458, de 2017, de autoria do senador José Serra, de maneira muito inteligente, endereçou todos esses 5 pontos e apresentou soluções inteligentes para cada um deles. Primeiro, a lei complementar diz que o que você, de fato, cede onerosamente não é o crédito público, e sim o direito autônomo ao recebimento do crédito público, ou seja, o direito financeiro, o fluxo de pagamento associado. Isso implica dizer que o crédito nunca sai da esfera patrimonial do Estado. Apenas o fluxo financeiro associado, sim, este sim pode ser cedido onerosamente. A lei complementar também fala que há uma transferência de risco total para o investidor. Em nenhum momento o ente público assume uma obrigação de pagar. Ele assume exclusivamente uma obrigação de fazer, que é transferir o fluxo para o investidor. O risco, então, da insolvência, da gente não atingir a expectativa de arrecadação, é um risco que é exclusivo do investidor e o Estado jamais é chamado para recompor esse fluxo ou fazer algum pagamento. Isso diferencia totalmente de uma operação de crédito. Também não estamos falando de antecipação de receita, porque os créditos aqui inadimplidos deveriam ter sido e foram previstos orçamentariamente no passado. E o que a gente está fazendo é uma mera recomposição patrimonial presente de um direito que já deveria ter sido coletado pelo Estado. Além disso, a lei complementar, de maneira bem inteligente, limita a operação de cessão onerosa apenas a créditos já constituídos até a data da operação, sem envolver, portanto, débitos futuros, dívidas que ainda serão constituídas. Então, olhamos aqui exclusivamente para o passado, pelo retrovisor. Por fim, a gente também não, de forma alguma, afronta a competência constitucional das procuradorias, na medida em que a lei fala expressamente que fica preservada, mantida a prerrogativa da Procuradoria continuar a cobrança judicial. E isso faz sentido, porque o crédito não foi vendido. O que foi vendido é o fluxo de pagamento. A última crítica, que é uma eventual renúncia de receitas, ela também é respondida pelo fato de que haverá um processo competitivo do mercado pelo direito creditório, ou seja, ele será vendido, será cedido onerosamente pelo preço justo, pelo preço de mercado. Todo mundo sabe que a dívida ativa tem um valor de face que hoje representa um potencial de arrecadação de apenas 1,5%, então ela tem aqui um deságio natural em relação ao valor de mercado, de quanto ela vale, e isso vai ser devidamente endereçado por meio de um processo competitivo. Dito isso, nós resolvemos todas as críticas que foram apontadas, inclusive pelo ministro Raimundo Carneiro, que nos brindou hoje com uma rápida palestra, hoje de manhã, quando ele, lá em 2016, proferiu uma liminar ainda no TCU, apontando esses riscos numa operação de securitização de dívida ativa. Bom, cortando a cena para 2025, estamos hoje, então, diante de um cenário que nos propicia pensar de maneira estratégica, pensar de maneira inovadora e colocar de pé uma operação que não se limite à mera antecipação
de um fluxo previsto no tempo com deságio, mas permite que a gente construa aqui um modelo de parceria público-privada em que o investidor, com o seu interesse alinhado ao ente público, ele invista no processo de cobrança e recuperação de crédito, de modo que esta operação, ao seu final, não tenha um custo para o Estado, e sim ela seja lucrativa. Explico. Se no dia 1 da operação nós temos um custo teórico da taxa de juros de X% no dia 1, e eu agrego na operação às custas do investidor uma dinâmica de apoio à cobrança e recuperação de crédito, que eu vou aprofundar na sequência, a gente quer superar aquela arrecadação prevista. E este excesso de dinheiro que a operação gerou é suficiente para pagar aquele custo financeiro teórico do dia 1 e ainda tenha, ao final, um lucro. Então, a operação de securitização de dívida ativa ela precisa ser desenhada e medida na medida do seu lucro, de acordo com premissas de melhoria da arrecadação por parte da operação, e não uma comparação simples com uma operação de crédito. Estamos aqui a falar de algo que é novo para o Estado, desculpem, mas é corriqueiro para a iniciativa privada. Essa mesma operação que eu relatei para vocês é feita diariamente, com muita frequência, no âmbito da iniciativa privada, e os bancos, em geral, fazem esse investimento em créditos inadimplidos de outras empresas privadas de maneira corriqueira. Esse mercado, que é o mercado de fundo de investimentos em direitos creditórios, especificamente os não performados, ele vem praticamente dobrando de tamanho no Brasil a cada 3 anos. E hoje nós já temos um mercado, no Brasil de 600 bilhões de reais de operações de compra de direitos creditórios não performados. E os bancos montaram estruturas especializadas no apoio à recuperação desse crédito. E quando eu digo que essa estrutura funciona muito bem, nada tem a ver com a competência das procuradorias. E aqui eu falo com conhecimento de causa, hoje estou aqui falando pelo BTG Pactual, mas eu fui procurador, colega da doutora Annelise, por quase 20 anos. Então eu conheço exatamente as dificuldades que nós temos no âmbito da Procuradoria para cobrar. E essas dificuldades normalmente são relacionadas à incapacidade do Estado em investir no processo de cobrança. E aqui é onde a gente encontra o máximo potencial desta operação. Nas carteiras privadas em que o banco atua, nós fazemos um enorme investimento no risco no processo de cobrança. Aqui a gente está falando de tecnologia, mas está falando também de muito esforço humano, de equipes altamente especializadas, de contadores, economistas, detetives patrimoniais, agrimensores, especialistas em direito registral, que traçam e investem e criam uma investigação profunda daquela carteira de créditos inadimplidos, montam estratégias de cobrança e apostam, eu diria, 100% das vezes, na consensualidade, no acordo. Cobrar um crédito inadimplido, do ponto de vista do banco, é sempre perseguir um acordo, no qual a reestruturação daquela pessoa jurídica, a reestruturação daquela pessoa física, faz parte do processo de cobrança. Nós, inclusive, não os chamamos de devedores, os chamamos de clientes, na medida em que o banco oferece uma solução completa para o devedor em reestruturação, inclusive crédito. Ele apoia a dinâmica de reestruturação, ele apoia o acordo, nós chamamos isso de turnaround, tem uma indústria por trás disso, e toda a recuperação que hoje a nossa gestora de ativos, a Enforce, que é controlada pelo Banco BTG, faz, é nesses termos. Então, é encontrar o patrimônio do devedor ou do cliente, é conversar com ele, entender a problemática, apoiá-lo, investir no processo de cobrança e qualificação daqueles ativos, e aí sim, por meio do turnaround daquela empresa, conseguir maximizar o processo de recuperação daquele ativo. Um exemplo concreto. Nós não estamos tentando expropriar um imóvel daquele cliente, daquele devedor. Nós encontramos o imóvel, nós eventualmente investimos naquele imóvel, resolvemos problemas regulatórios, resolvemos problemas de toda ordem, encontramos um comprador, então não é um leilão judicial, nós ativamente procuramos um comprador,
realizamos o negócio de compra e venda e, com isso, nos remuneramos. Então, é uma dinâmica completamente diferente da dinâmica que nós temos hoje por parte das procuradorias, que têm dificuldade e atuam, né, essa é uma exceção para a PGFN, que é muito mais estruturada que as demais procuradorias. Então, por favor, isso aqui eu estou limitando a uma análise de procuradorias municipais e estaduais, que tem muita dificuldade e falta de estrutura para conseguir, de fato, colocarem de pé medidas inovadoras de cobrança. Por meio desse projeto, por meio desta parceria, nós temos confiança de que nós vamos melhorar e muito, né, as métricas de arrecadação de municípios e estados com os quais nós temos conversado. Já encaminhando para a finalização da minha apresentação, nós já estamos hoje com a primeira grande operação sendo estruturada, de pé, com o Distrito Federal, que tem hoje uma carteira de mais de 40 bilhões de reais de créditos inadimplidos. Nós estamos em parceria com o Banco BRB, oficial, montando a estrutura e vamos, nas próximas semanas, realizar a primeira emissão de debêntures ou de cotas de FDIC para realizar na prática esta operação. Temos cerca de 5 estados no Brasil que já aprovaram as suas legislações autorizativas e mais de 50 municípios também, incluindo várias capitais do Brasil, que já aprovaram, né, leis locais autorizativas para fazer a securitização da dívida ativa e que já estão trabalhando nos seus editais de licitação e que muito em breve transformarão essa ideia, né, num produto que eu tenho certeza que vai ganhar escala e que vai ter bastante importância e que vai ser bom para todos os envolvidos. Vai ser bom para o cidadão, vai ser bom para o governante, vai ser bom para o investidor e a gente vai, de fato, atingir o objetivo, né, do legislador federal ao aprovar a Lei Complementar 208. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra aqui para a Lisiane. Muito obrigada, doutor Eduardo. Sem dúvida, esse aspecto da securitização complementa a nossa discussão, né, e traz um ponto importante, que é o acesso aos recursos públicos, que é o que movimenta tudo no Estado. Então, realmente precisamos pensar nessas soluções, mas sem tomar mais tempo e com muita curiosidade, eu passo a palavra à doutora Nelise e passo o microfone também. Obrigada, Lisiane. Boa tarde a todos os presentes. É uma alegria estar aqui, um agradecimento ao FIB pelo convite, uma saudação especial aos meus colegas de mesa, na pessoa da Adriana, que é minha colega e minha companheira de desafios no Ministério da Fazenda. Eu acho que tem tudo a ver a gente falar num fórum sobre o futuro da tributação, sobre a consensualidade, porque, o doutor Nuno falou muito bem, a gente vive um problema no Brasil, que é um problema decorrente do próprio sistema e do próprio modelo tributário implementado na Constituição, que é o contencioso tributário. O Lang falou que tem 5 trilhões, eu queria dizer que são 5 trilhões só na União, se a gente contar estados e municípios, é quase 7,5. Não tem nenhum país do mundo que consiga suportar um litígio tributário, um contencioso tributário dessa magnitude. É impactante para o Estado brasileiro, sem dúvidas, é muito impactante para o setor econômico, para a produção de riquezas, para a geração de mão de obra, e isso tem estado nas nossas preocupações. Eu sempre gosto de dizer que o contencioso, por si só, ele não é um problema, ele é na verdade, faz parte da estrutura democrática do Estado, né? O contribuinte tem, e olhando aqui para o nosso contencioso tributário, o contribuinte tem o direito constitucional, um direito fundamental de discordar do fisco, de discordar das posições desde o momento da interpretação da legislação, seja no momento da cobrança daquele crédito. Mas, mesmo que não seja um problema em si, um problema na essência, o contencioso, o fato de termos um volume muito expressivo, e, na verdade, esse volume, além de ser um volume financeiro, ele é um volume de processo, ele é um volume operacional. A logística de um contencioso desse, seja para a União, seja para os estados e municípios, é algo incrível, é algo quase que inacreditável.
Na PGFN, a gente começa, e o doutor Nuno trouxe isso muito bem, eu fiquei muito feliz de eu conhecer a história da Procuradoria. A gente começa em 2010 com uma lógica de entender, quer dizer, antes do CPC de 2015, antes do Código de Processo de 2015, de entender como é que a Fazenda atuava no judiciário. Naquele momento, a gente olhava só para o litígio judicial. Recorre ou não recorre? Qual é a posição da jurisprudência? Começamos lá em 2010, num parecer que foi muito discutido à época, olhando para a jurisprudência dos tribunais superiores, o Supremo e o STJ. E entendendo que a métrica de sucesso não era recorrer a qualquer custo, porque o sofisma da indisponibilidade do crédito, a gente já começou a questionar ele naquele momento. De entender que a gente não precisava ir até as últimas vias do Poder Judiciário para efetivamente defender o crédito público e para efetivamente ter uma métrica de sucesso da nossa atuação. Então, o primeiro passo foi, na verdade, no final da cadeia de vida do crédito tributário, quando ele já está lá em discussão, lá no final, lá no judiciário, às vezes num tribunal superior. Um segundo momento foi internalizar para as instâncias administrativas essa jurisprudência pacificada, seja na inscrição em dívida, seja depois comunicando a Receita, e a Receita também internalizando isso até chegar na fiscalização, na solução de consulta, nesses diversos atores que atuam dentro da administração tributária federal. Há sempre uma resistência, e ainda há hoje uma resistência, de soluções que parecem inovadoras, que são inovadoras, soluções que fogem da posição tradicional da administração tributária baseada no enforcement, baseada na imposição, na imposição ou do risco da fiscalização, ou das multas, ou da execução fiscal. Quando a gente fala de consensualidade, você está fugindo dessa cartilha de que a administração tributária tem que ser, ou, vou dizer uma frase que não me agrada, mas que a administração tributária tem que estar em lados opostos ao contribuinte, que você tem que cobrar do devedor, que você tem que fiscalizar com a força da administração tributária. E a Receita tem feito um trabalho muito bacana ao longo dos anos para mostrar que, mais do que enforcement, a Receita faz serviços de qualidade. A declaração de imposto de renda da pessoa física é a coisa mais linda do mundo. Você preenche ela em 5 minutos, ela vem preenchida. E aí a gente avança também para esse âmbito da consensualidade. Depois do avanço da PGFN no contencioso tributário, de entender e de se submeter à jurisprudência tributária dos tribunais superiores, a gente avançou para um outro âmbito de atuação, que é a recuperação do crédito público, que é, então, a cobrança da dívida ativa da União. E a gente vem, ao longo dos últimos 10 anos, ganhando muita maturidade na gestão desse crédito. Para vocês terem uma ideia, até 2015, início de 2016, a PGFN fazia a cobrança do crédito inscrito exatamente da mesma forma, independente de quem era o contribuinte, independente de qual era o crédito que a gente estava cobrando. 2008, 2009, para ser mais correta, a gente começa a separar os chamados grandes devedores a partir de um critério absolutamente quantitativo de valor, de montante de endividamento, mas ainda sem análise da recuperabilidade daquele crédito, do custo do processo, da análise da posição daquele crédito em relação à carteira que a gente estava cobrando. E isso começa, então, a partir de 2016, com o rating, com a classificação do estoque da dívida ativa da União, partindo de metodologias e de benchmarking que o mercado financeiro já adotava, que outros países já adotavam. Com a classificação do estoque, as estratégias de cobrança se multiplicaram e se abrem profundamente. A execução fiscal deixa de ser o único método de cobrança do crédito público inscrito em dívida ativa da União. Ele passa a ser uma possibilidade. Uma possibilidade quando há indício de patrimônio,
quando há indício de fraude, quando há patrimônio já localizado, quando a gente precisa do ato de império do Poder Judiciário. Para isso, a Procuradoria teve que se organizar para localizar o patrimônio, né? Como o Lang muito bem falou, a gente tem que, para você chegar no Judiciário e dizer que você tem uma execução fiscal que é factível, a gente tem que, então, organizar a casa, fazer um dever de casa e localizar o patrimônio e configurar a fraude para que o Judiciário haja. A gente sai de um estoque de dívida, de um ajuizamento de mais de 1,5 milhão de processos por ano, para um ajuizamento entre 200 e 250 mil processos de execução fiscal por ano. É absolutamente, a gente chama isso de ajuizamento seletivo, foi uma revolução no judiciário brasileiro. Eu enfrento agora um efeito colateral disso, que é extinção de vara de execução fiscal, o que é bizarro, porque, na verdade, são menos processos, mas eles dão muito mais trabalho. Né? Então, eu tenho ido ao Conselho Nacional de Justiça para dizer, olha, não extinga a vara de execução fiscal, os processos estão aqui. A gente precisa mudar também o perfil de julgamento daquele processo de recuperação do crédito. Não é mais um processo fácil que você manda ao Detran para penhorar o carro velho do devedor que estava lá. Agora você configura grupo econômico, você configura fraude fiscal. Mas isso tudo no que restou do litígio na recuperação do crédito. Com a classificação, outras estratégias de cobrança de cunho administrativo se abriram e apareceram de forma muito factível para a Fazenda Nacional. O protesto é uma delas. Como a CDA, a inscrição em dívida, forma um título executivo extrajudicial, porque ela é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, a gente pode levar isso ao cartório e protestar, trazendo um incômodo ao devedor de ter um título protestado e todas as restrições que isso causa no mercado e a facilidade, então, da recuperação desse crédito. A gente tem hoje em torno de 20% nos primeiros 90 dias de recuperação do crédito em protesto. Uma ligação com todos os cartórios do Brasil por meio do Instituto de Títulos e Protestos. As procuradorias estaduais e municipais têm feito convênios com a PGFN para utilizar essa ferramenta e essa rede também para facilitar esse instrumento de recuperação. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano de 2024, definiu num julgamento em repercussão geral que a gente não pode, nenhuma procuradoria mais estadual, municipal ou da União, ajuizar um processo de execução fiscal sem antes ter passado pelo protesto. E isso é decorrente também dessa experiência exitosa da PGFN. A gente, então, eu falei para vocês de métodos de estratégias de cobrança forçada. Nós fizemos um acordo com o Instituto de Inovação do Governo do Estado do Ceará, o IRIS. Eles têm um laboratório de inovação que é genial para customizar as cartas, a comunicação com o contribuinte. Isso que a Adriana falou de mandar uma carta na cobrança amigável na Receita. O primeiro passo da cobrança na PGFN é uma cobrança, ela já não é muito amigável, porque você já tem a CDA. Né? Você já faz da partir da CDA, a gente pode depois configurar a fraude e a execução, mas é uma primeira cobrança, para dizer para o contribuinte, olha, você foi inscrito em dívida ativa, né? Vem aqui regularizar. Antigamente era uma carta preto e branca, com um DARF, com tantas ameaças, que o contribuinte já dava, às vezes, ataque cardíaco até. Com essa customização, a gente tem cartas diferentes para perfis de devedores diferentes. Por exemplo, médico esquece de pagar imposto. Acho que eles fazem muitas outras coisas e não. Mas a gente cobra eles rapidamente. Incrivelmente a categoria que paga com a carta customizada mais rápido. Chega, assim, impressionantemente, a gente tem quase 95% de adimplência na primeira carta. Então, isso tudo a gente foi aprendendo com o passar dos anos para que a gente tenha
procure algo que não seja ir para o judiciário, ir para o embate, ir para o contencioso. Em um determinado momento da história da Procuradoria, a gente se viu com créditos, com uma determinação do Tribunal de Contas da União sobre a classificação desse estoque. Como o Lang falou, a dívida ativa tem um valor de face, e ela é um ativo a receber. Ela entra no orçamento da União na linha de ativo a receber. E o Tribunal de Contas da União questiona, então, o Tesouro Nacional e pergunta: vocês têm certeza que vão receber cada real desse estoque trilionário de dívida ativa? Como a gente já tinha o rating, a gente teve condição de dizer: não, a gente tem uma parte aqui que é irrecuperável. Irrecuperável porque é fruto de sonegação fiscal, é irrecuperável porque a empresa já foi à falência há muito tempo, é irrecuperável porque os meios de cobrança não chegaram, enfim, tem dezenas de causas de recuperabilidade. E aí o Tesouro Nacional encaminha a Procuradoria da Fazenda e diz: então, vocês podem cancelar esses créditos. Se o crédito é irrecuperável, significa que é mais caro cobrar do que manter ele no ativo a receber. E aí a gente, estudando internamente, com esse incômodo de cancelamento de quase R$1 trilhão em créditos atestadamente irrecuperáveis, a gente surge, então, com uma ideia que não é nova, que é um instrumento jurídico que está no CTN, que tem mais de 40 anos, quase 50 anos, que é a transação tributária. A transação tributária é um acordo entre a Fazenda Nacional e o contribuinte, e ela começa em 2019, via medida provisória, depois transformada numa lei em 2020, para créditos irrecuperáveis. Porque, naquele momento, o que se buscava resolver, o problema que se buscava resolver com a transação, era um problema de natureza econômico-financeira. Aquele contribuinte não tem dinheiro para pagar aquele débito. E aí, a gente, antes de cancelar o débito por irrecuperabilidade, você chama o contribuinte e fala: e se eu te der um desconto? Um desconto que seja proporcional à sua capacidade de pagamento. Você topa? E isso começa, então, nessa modalidade de transação, que é a modalidade para resolver um problema financeiro do contribuinte, aquele contribuinte que não tem capacidade de pagamento. A Procuradoria já realizou quase 3 milhões de acordos, negociamos um total de 800 bilhões de reais em crédito tributário, e já entraram nos cofres públicos mais de 85 bilhões de reais nos últimos 5 anos, e um fluxo a receber, né, desses acordos, que vai mantendo a arrecadação da transação de forma muito impactante para os cofres públicos da União. Mas aí a gente começa a perceber que tem outros problemas que a transação pode resolver. Um dos problemas, por exemplo, é o custo do processo. Faz sentido você cobrar e ir fazer todo o processo tributário de cobrança, de lançamento, de cobrança, inclusive no judiciário, de um crédito até 60 salários mínimos? Então, a Procuradoria e Receita fazem em conjunto ou editais separados, mas na mesma baliza, transação para créditos de pequeno valor. Crédito de pequeno valor, hoje definido em lei, 60 salários mínimos. Não há, na transação de crédito de pequeno valor, a análise da capacidade de pagamento do devedor. Porque o que se busca resolver aqui não é um problema financeiro ou econômico do devedor, e sim um problema de custo da cobrança. Depois da experiência da realização das transações do crédito, do devedor que não tem capacidade econômica, depois das experiências do devedor, do custo do processo, a gente entra numa nova fase, que é o litígio. Qual é o problema que se quer resolver com uma transação de tese que a gente tem feito em conjunto, Receita e Procuradoria, e tem dado muito certo? A quantidade de litígio que existe sobre determinado assunto. Então, a gente pega uma tese, que pode estar lá no CARF, ter milhares de processos no CARF, que pode ter milhares de processos na base de créditos em litígio na Receita. Vocês têm um nome? Exatamente, nas DRJs,
nas delegacias de julgamento da Receita, isso, Adri, para ficar claro. Pode ser uma tese que tenha milhares de processos no judiciário. Às vezes são milhares de processos e os valores são enormes. Às vezes são poucos processos, mas o impacto financeiro é grande. E aí a administração tributária diz para o contribuinte: nós temos interesse em resolver essa tese. Não porque a Fazenda acha que vai perder a tese, isso é muito relevante. Porque se eu tiver uma prognose favorável, eu tenho menos apetite à transação e mais apetite a manter a discussão no judiciário. Mas, efetivamente, se há uma prognose judicial indeterminada, e essa prognose judicial ela considera as decisões do CARF, a jurisprudência formada no CARF, ela considera a jurisprudência dos 6 TRFs, ela considera como o STJ está julgando. Então, há determinadas teses que chegam no STJ via recurso especial da Fazenda Nacional. Significa que a gente perdeu em segunda instância. Mas aquela mesma tese pode ter vindo de um outro TRF com recurso do contribuinte. Então, isso tudo é considerado. Por exemplo, um exemplo muito comum, mercado de óleo e gás. Mercado de óleo e gás no Brasil, o foro de discussão é o TRF da 2ª região, que é Rio de Janeiro. Então, o que sobe para o STJ, vindo do TRF 2, do mercado de óleo e gás, tem um peso diferente do eventual processo de óleo e gás que venha, por exemplo, do Tribunal da 4ª Região, que é o sul do país. Isso tudo é levado em consideração na análise da prognose daquela tese. Se a tese é indeterminada, a Fazenda Nacional tem apetite à transação de tese. E a Adriana falou do PTI. O que é o PTI? O PTI é a mais nova evolução, e a gente coloca isso tudo, todas essas modalidades de acordo, de customização, dentro do mesmo balaio. Tem dado muito trabalho, mas tem feito muita diferença. Nesses primeiros, agora até agosto, em transações conjuntas que foram realizadas, então, independente do crédito estar inscrito ou não em dívida ativa, está sendo administrado pela Receita ou pela Procuradoria, mais de 10 bilhões de reais já ingressaram nos cofres públicos, e isso é absolutamente fenomenal, se você pensar que um crédito desse, como a Adriana falou, demora 4% do que sai do CARF, efetivamente entra nos cofres públicos. Isso é genial. E o que é, no fim das contas, o PTI? A gente junta a transação do crédito, que a gente chama a transação do contribuinte com baixa capacidade de pagamento, ou independente da capacidade de pagamento, na verdade, que a gente faz transação agora com grandes empresas, com o litígio, com a prognose do litígio. A gente criou uma figura, e foi a portaria que saiu essa semana, que é o potencial razoável de recuperação do crédito judicializado. Eu não olho mais a tese só, eu olho aquele processo, analiso aquele processo em relação à carteira de crédito inscrito ou não inscrito e entendo qual é o apetite de desconto daquele processo. Vou dar um exemplo para vocês. Ágio interno. Ágio interno é uma discussão bilionária no Brasil, passou pelo CARF, ainda tem alguns processos no CARF, mas a maioria deles já passou. A gente tem processos basicamente vindos de São Paulo ou do Rio de Janeiro para o STJ. Em alguns casos, a Fazenda Nacional ganha, em alguns casos, o contribuinte ganha. A jurisprudência é muito instável ainda, porque é um processo que demanda muito análise de provas, análise fática, né, que é feita sempre pela Receita Federal. Tem processos que o interesse da Fazenda, às vezes, naquela tese, a tese do ágio, é uma tese que a PGFN não vai abrir mão. A gente vai continuar discutindo a tese do ágio interno por todas as instâncias. Mas se o contribuinte tem um processo, às vezes num tribunal de apelação, às vezes já no Tribunal Superior, e ele quer negociar, eu faço análise daquele processo à luz da jurisprudência. O que significa? Qual foi o andamento daquele processo? Ele teve liminar ou ele não teve? Ele tem depósito ou ele não teve? Ele subiu por um tribunal que está
concordando com a tese do contribuinte ou concordando com a tese da fazenda, e a gente pode chegar, nesses casos, a até 50% de desconto, e tem sido muito, muito relevante. É um instrumento novo, os contribuintes estão entendendo ainda como funciona, mas a gente teve já, no edital aberto pela Procuradoria, 85 pedidos, quase 400 bilhões de créditos negociados, em negociação, e esse edital dessa semana, com os créditos não inscritos, tem um potencial, como a Adriana falou, de mais 400 bilhões. Acho que a gente tem muitas oportunidades de negociação, de consensualidade. Para não me estender muito, eu queria dizer que a transação tributária é uma política de fiscalidade de sucesso, mas ela não é a bala de prata. Ela não é a solução para o contencioso. Cada fase da vida do crédito tributário gera contencioso e a gente tem instrumentos diferentes para tratar. A Receita tem investido muito e de forma muito moderna e muito bacana nos programas de conformidade, e isso vai dar um salto de qualidade e um salto de confiança nessa relação com o contribuinte. A PGFN investiu, junto com a Receita, conjuntamente, nos processos de transação, e isso nos trouxe a um outro patamar. E agora a gente abre a porta da arbitragem, e eu acho que Portugal tem muito a nos ensinar. A arbitragem tributária tem um PL, o senhor falou do PL do senador Anastasia, eu não sei se é o que está com ele, é o 2864, que está na Câmara dos Deputados, que veio da Comissão de Juristas, que a doutora Adriana era representante, também participou, que está já na Câmara dos Deputados com relatório final, um relatório que teve discussão com a administração tributária, discussão com a sociedade civil, e surge, não foi aprovado ainda, mas surge num espaço de tempo muito pequeno, com essa possibilidade de investimento da administração tributária na arbitragem. A arbitragem é uma realidade, por exemplo, no mercado regulatório no Brasil. A Procuradoria-Geral Federal, lá da onde o Lang é egresso, a gente sente muita falta dele, para falar a verdade. O Lang é dos caras mais geniais que a AGU já teve. A Procuradoria-Geral Federal faz arbitragem com agências reguladoras, com contratos de concessões, e tem se especializado muito nisso. Então, a gente tem visto a arbitragem tributária como uma porta, mais uma das portas de consensualidade muito importante. Não resolve tudo, certamente não resolve tudo. Discussões constitucionais, de matriz constitucionais, estão vedadas pela lei, e há um fato importante, um ponto importante da arbitragem no Brasil, que é um pouco diferente, como o doutor Nuno falou muito bem. Não é possível ir para a arbitragem, veja, na minha opinião, não é possível ir para a arbitragem e, além de tudo, depois a gente tem que entrar ainda com um processo de execução fiscal para a cobrança daquele crédito. Então, se o processo for por espontaneidade, né, por adesão à arbitragem, a garantia do pagamento do crédito tributário tem que ser muito rígida, sob pena de você perpetuar ou você abrir uma nova fase de discussão e depois ter que abrir novamente a fase da execução fiscal. Isso me preocupa profundamente. Mas eu vejo a arbitragem, assim como a transação e assim como todos os programas de conformidade que a Receita tem encabeçado, como algo realmente de um futuro da relação entre o fisco e o contribuinte, um futuro que vai nos ajudar em momentos de reforma tributária, quando o federalismo fiscal do Brasil foi colocado à prova e vai ser colocado à prova a partir de 1º de janeiro de 2026, com as alíquotas testes. União, estados e municípios vão ter que, a partir de agora, atuar de forma cooperativa na fiscalidade, e a gente tem se aproximado, a PGFN tem se aproximado das PGEs e das PGMs para compartilhar com eles essa maturidade na governança da dívida ativa, para compartilhar instrumentos, desde instrumentos tecnológicos até instrumentos de interpretação jurídica, para que a gente tenha realmente uma pacificação no nosso sistema tributário nacional. Eu agradeço a atenção e a oportunidade e fico disponível também. Obrigada. Muito obrigada.
Está funcionando? Muito obrigada, doutora Annelise. Realmente trouxe questões importantíssimas, né? Nos mostrou o problema do nosso contencioso com detalhes, nos mostrou o importante trabalho da Procuradoria e a importância também da conciliação e da cooperação, né? Nós estamos aí entrando na reforma tributária e precisamos que o nosso sistema melhore. Muito obrigada. Bom, eu teria muitas perguntas aqui para fazer para cada um dos senhores e adoraria passar o resto da tarde aqui, mas o nosso tempo já passou, então eu agradeço a cada um, né? Tivemos aqui realmente apresentações e questões muito relevantes do Brasil, de Portugal, para pensarmos, e é esse o fórum, né? O futuro da tributação. Então, o futuro da tributação envolve melhorar o nosso sistema, aprimorar a arrecadação, trazer outros meios de solução de controvérsia, além de aprimorar os que existem, e, com isso, buscar mais agilidade, mais justiça e, como disse o doutor Nuno também, mais técnica e qualidade, né, na solução dos nossos litígios e no nosso trabalho arrecadatório. Bom, com isso, agradecendo a cada um dos palestrantes e agradecendo e parabenizando o FIB por essa iniciativa. Precisamos de eventos como esse para pararmos, pensarmos, refletirmos e nos engajarmos nesse processo, né, de construção de um sistema tributário melhor. Então, muito obrigada e, com isso, encerramos esse painel. Muito obrigada a todos que assistem. Boa tarde.